pela espiritualidade amiga, que nos envolve a cada noite, a cada atividade aqui da casa. Que todos nós possamos nos sentir na serenidade, na paz, na calma do Mestre Jesus, no seu olhar misericordioso, que vem em nossa mente, nos trazendo assim um amparo imenso. Nós vamos dar alguns recados antes de iniciarmos a palestra. Nós temos, vocês já ouviram todas as segundas-feiras, vocês estão ouvindo, né? Do nosso macarrão, não vamos esquecer, dia 25 de outubro, R$30, aquela vasilha maravilhosa de 1 quilo de macarrão, que dá para 4 pessoas comerem assim tranquilamente, não é? E nós estamos ainda com alguns convites para colocar, e a saída, esses convites estão com a nossa companheira Sônia, ou só nos ligar também, que nós levamos onde for necessário. Precisamos do auxílio depois também, de mãos amigas para o trabalho realmente, né? Na sexta à noite, no sábado pela manhã. Desta vez nós estaremos fazendo o macarrão e para ir buscar lá no salão de almoço da Meimei. Então vai haver uma mudança, né? Agora vai ser lá na Meimei, um lugar super fácil para buscar, de fácil estacionamento. Então, nós gostaríamos de contar aí com a colaboração de todos, porque as obras da casa têm que continuar, não tem como parar, não é? As despesas, as atividades com as crianças, enfim, com as cestas, e nós, então, nos envolvemos com esta promoção do macarrão. Hoje é o dia que o nosso companheiro Luiz está lá, no jardim, lá no fundo, com os medicamentos fitoterápicos. Quem desejar, né, pegar, ele está lá à disposição, na saída, ou se desejarem ir lá, é só entrar e conversar, explicar o que é que sentem, o que sentem a necessidade, e ele estará passando esses medicamentos a vocês, totalmente gratuito. E nós, né, já estamos vendo os efeitos desses remédios, as pessoas que já levaram estão assim muito felizes com o efeito desses remédios. Nós temos também na casa esta pomadinha do vovô Pedro. Todos vocês já conhecem, ela é feita, né, à base espiritual, e ela é uma distribuição gratuita também, não podemos cobrar. Então nós temos na casa, se alguém desejar, precisar. Eu uso para tudo, assim, machucado, enfim, né, uma porção de coisas. O segredo é passar essa pomada fazendo uma prece. Tá? Essa é a orientação que nós recebemos, que vem para nós ao distribuir a pomada. Então, quem desejar, também lá com a nossa companheira Sônia, lá nos pães, já deixei a caixinha lá, pode pedir, pode levar, quando precisar mais, nós temos aqui na casa, tá bem? Então, eu vou convidar o nosso companheiro Luiz Carlos, que venha nos fazer a prece nesta noite. Ele que é um companheiro da nossa casa, já por muito tempo aqui, né, militou, mas mudaram de cidade, esposo da nossa companheira Dirce, e aqui a gente faz assim, chegou o casal, tem que trabalhar. Um reza, o outro fala. Então, ele vai fazer a prece inicial para nós. Querido Mestre Jesus, queremos agradecer a oportunidade abençoada do acolhimento aqui na Casa Espírita, nessa casa de luz, de oração, esse farol norteador das nossas vidas, nos nossos momentos de dificuldade, nos elevamos um pouco, olhar e nos deparamos com um norteador, esse farol que é a nossa Casa Espírita, que ilumina, que orienta, que nos dá a direção,
Agradecer também pela doutrina espírita, que nos consola, que nos orienta. Kardec, o grande trabalhador, Senhor, que seria de nós, espíritas, hoje, norteados por essa doutrina maravilhosa, que veio desde então, nos chamando, nos convidando ao trabalho, ao conhecimento, ao nosso conhecimento interno, íntimo, que os nossos estudos da Casa Espírita nos proporciona, através do Espiritismo, nos poder conhecer melhor. Enfim, agradecer por tudo que temos e que recebemos, e sequer conseguimos enxergar quase nada, sequer conseguimos agradecer o que recebemos, pois não temos noção nenhuma das dádivas divinas que nos ampara, que nos cerca, nos abraça, nos ilumina, nos levanta, nos consola, enfim. Amado Mestre, que possamos, mesmo na escuridão ainda, possamos seguir firme na busca incessante de conhecermos um pouquinho mais dessa doutrina, e através dessa doutrina possamos te conhecer mais, nos modelando através dos seus ensinamentos. Que Jesus nos ampare, que os nossos lares, nossas casas possam ser visitados, e todos que lá estejam possam ser abraçados, levantados, orientados, encarnados e desencarnados, e que possamos nós aqui nos mantermos firmes nos propósitos do estudo, do autoestudo, do perdão e do auto-perdão em todos os momentos da nossa vida. Que Jesus nos ampare, hoje e sempre, assim seja. Então, como eu já disse, nós temos imensa alegria de contarmos com a presença desses companheiros queridos aqui na casa, que a palestra ficará por conta da Dirce. Eles são de Popolina, não é? E lá do grupo Anésio Siqueira, companheiros muito queridos lá do Anésio Siqueira, a todos de lá da casa. E hoje eles deixaram a vizinha cidade de Popolina para vir aqui trazer para nós a mensagem da noite. Então, vamos envolver a Dirce numa vibração amorosa, num abraço fraterno, para que possamos receber a mensagem que ela preparou para nós nesta noite. Boa noite a todos. Que Jesus, na sua infinita misericórdia, continue a nos envolver a todos, para que possamos refletir em torno dos seus ensinamentos, para que possamos trazer esses ensinamentos aos nossos corações, senti-los profundamente, para que possamos colocá-los em prática, através dos nossos pensamentos e das nossas ações diárias. Para o estudo da noite, nós trouxemos, baseado no livro Vida, Desafios e Soluções, de Divaldo Franco e Joana de Ângeles, e do livro Fonte Viva, de Francisco Cândido Xavier e Emmanuel, a lição 66. Autodespertar. Diz-nos Joana de Ângeles que a maioria de nós encarnados estamos em estado de consciência de sono. Então, no livro Vida, Desafios e Soluções, em várias das suas obras, Joana de Ângeles coloca que a maioria de nós
encarnados, estamos em estado de consciência de sono. O que será que Joana quer dizer com esse estado de consciência de sono? Ela diz que muitos de nós estamos com os olhos abertos, fazendo todas as nossas necessidades fisiológicas, trabalhando, realizando as nossas tarefas cotidianas. No entanto, estamos nessa consciência de sono. O que será que Joana quer dizer com isso? Como nós vamos nos avaliar, como vamos nos perceber se estamos em maior ou menor grau nesse estado de consciência de sono? Como saber? Como avaliar? Como nos perceber? Então, nós trouxemos aqui, de forma bem sintética, algumas características. Então, quem se encontra nesse estado de consciência de sono, está também num estado de acomodação. Muitas vezes, nós enfrentamos algumas dificuldades, algum problema em nossas vidas e nos acomodamos, né? Algo que nos fere, algo que nos machuca, ou algo também que nos impede o nosso crescimento, a nossa evolução, o nosso progresso. E quem está nesse estado de consciência de sono, fica acomodado em torno dessa questão. Vai acomodando, vai colocando esses problemas, esses empecilhos debaixo do tapete, vai escondendo, vai, enfim, procurando se acomodar, se ajeitar, mesmo tendo essa questão, essa problemática, esse empecilho nas suas vidas. Vai levando, né? Vai levando a vida, como dizem. Então, vamos avaliar essa questão. Se nós estamos, em muitos momentos das nossas vidas, nesse estado de acomodação, né? Nos acomodando com relação às dores, aos empecilhos, aos obstáculos que por vezes nos visitam. Também é uma característica de quem está nesse estado de consciência de sono, a postura de entrega diante das adversidades. Quem não sofre acidentes durante o nosso percurso de vida, né? Quem não encontra dificuldades, problemas graves, sérios, diante da nossa caminhada. Mas aqueles que se entregam diante dessas adversidades, sem buscar entender qual o sentido daquele problema, daquela situação, daquele momento difícil que estamos enfrentando. Quem não busca entender, quem não busca compreender essas adversidades como sendo exercícios para que nós possamos crescer, evoluir, estruturar as nossas bases enquanto pessoas, enquanto seres humanos, e aceitam simplesmente e dizem assim: a nossa vida é assim mesmo, né? É de dor, é de sofrimento, é de amarguras, e vai tocando a sua vida, né? Esse também está nesse estado de consciência de sono, segundo Joana de Ângeles. Então, uma postura de entrega, uma postura de passividade diante das ocorrências, dos acontecimentos, também demonstra essa condição de estado de consciência de sono. Uma outra característica também, que nos cita Joana de Ângeles, é não ter ideal de renovação e de mudança. Não ter na sua vida essa perspectiva de renovação e de mudança. Sendo que os ensinamentos de Jesus eram todos diante da natureza, né?
Ele usava dos fenômenos da natureza para nos ensinar. E todos os dias, a natureza, os animais, as plantas, tudo que nos rodeia, nos sugere renovação e mudança. A semente que um dia foi um grãozinho, que guardava dentro de si já aquela árvore esplendorosa que ela vai se tornar, também vem através do quê? Através de uma renovação, através de mudança. Então, a semente do ontem se torna um brotinho frágil, depois uma árvore, e essa árvore produz folhas, flores e frutos, e o ciclo se renova novamente através das sementes dos seus frutos. Então, nós podemos notar que tudo o que os nossos olhos alcançam estão sujeitos à mudança e à renovação. Tudo muda, né? A flor que está linda, maravilhosa hoje, amanhã ela vai murchar e ela vai cair no solo novamente. Vai se transformar em adubo para que outras plantas, outros animais possam se nutrir de suas substâncias modificadas. Então, tudo muda, né? Nada continua o mesmo. E muitas vezes o homem velho ainda persiste em não modificar, em não mudar. Muitas vezes, nós nos utilizamos de crenças que nós herdamos dos nossos antepassados, dos nossos bisavós, dos nossos avós, dos nossos pais, e queremos implantá-los, quer queira, quer não, nos dias de hoje. Muitas crenças, muito daquilo que nós aprendemos, nós realmente vamos manter, né? Aqueles ensinamentos que servem para o espírito imortal que somos, esses sim, são aqueles que nós vamos perpetuar através dos nossos filhos, nossos netos e aqueles que vêm após a nossa geração. Mas devemos nos lembrar também que nossos antepassados, assim como nós, eram seres humanos imperfeitos ainda. Então, eles nos ensinam, eles nos colocam em nós os seus ensinamentos no intuito de que fôssemos fortes, resistentes, que fôssemos pessoas valorosas. Então, nós aprendemos esses conceitos com eles. Mas como também eram pessoas imperfeitas, também estão nesse ciclo de evolução. Então, aqueles ensinamentos que não servem mais para a nossa época, para o nosso momento, nós devemos, através dos conhecimentos que nós já temos hoje, buscar refletir nesses ensinamentos, refletir nesses conceitos. Então, aquele mapa mental que nós criamos no passado e que já não serve para hoje, vamos renová-los através dos ensinamentos que recebemos em todos os momentos em nossas vidas, através dos ensinamentos de amor do Cristo. Se ainda hoje estivéssemos arraigados à não mudança, ainda estaríamos utilizando a lei de Talião, né, da época de Moisés, que foi criada por Moisés, que era também um ser humano. Então, a época de Moisés foi necessária a lei de Talião, olho por dente, olho por olho, dente por dente, né? Isto é, feriu, eu tenho direito também de ferir. Mas veio Jesus nos propor uma mudança para a lei de amor. Ensinou-nos Jesus a amar, inclusive os nossos inimigos. Perdoar as ofensas, sendo que à época a lei de Moisés ainda vigorava muito entre os povos, lá, os judeus da época de Jesus. Então, ele veio trazer mudança, veio propor uma mudança. E a mudança que nos é proposta hoje, pela nossa capacidade de compreensão e de ensinamento, dos ensinamentos de Jesus, através da doutrina espírita, é um entendimento mais amplo. É um entendimento que nós estamos aqui para melhorar,
para evoluir o nosso espírito imortal. É para refletirmos em torno dos ensinamentos de Jesus com vistas à imortalidade que nós estamos sujeitos. A vida que continua hoje, depois do desencarne e assim por diante. Então, a mudança, a renovação, sempre necessária para que nós possamos, através dos conhecimentos que a doutrina espírita nos propõe, estarmos ampliando cada vez mais a nossa capacidade de ensinamento, a nossa capacidade de compreensão dos seus ensinamentos, para que nos renovemos, para que mudemos, para que deixemos o homem velho para trás e sigamos em busca do homem novo que nos propõe a doutrina espírita. Outra característica, então, daqueles que temos ainda no estado de consciência de sono, a indiferença diante dos problemas sociais. Problemas sociais existem, e nós vemos, nós sabemos da existência das questões sociais que vivemos no momento. Questões sociais gravíssimas, mas muitas vezes nós procuramos ser indiferentes a isso, porque a gente costuma dizer assim: o que eu posso fazer com relação a isso? A violência campeia o nosso mundo, a drogadição, os jovens, a rebeldia dos jovens, a violência nas escolas. O que eu tenho a ver com isso? Nós temos tudo a ver com isso, porque quem somos nós? Nós somos a própria sociedade. Nós alimentamos tudo aquilo que ocorre na nossa sociedade. Se os nossos pensamentos são pensamentos de ódio, nós alimentamos a violência, o ódio, a separação, a agressividade, através dos nossos pensamentos e sentimentos de ódio. Mas a gente fala assim: não, mas eu não odeio, né? Eu não odeio, eu posso não gostar de determinadas coisas, mas eu não odeio. Podemos não odiar aquele ódio assim, que a gente é capaz de tirar a vida de alguém. Pode ser que não. Mas ainda nós nos irritamos. Nós ainda agredimos através da nossa fala, da nossa palavra, da nossa postura. Nós diminuímos a pessoa através do nosso olhar. Nós agredimos a pessoa através do nosso olhar. E todos esses movimentos são movimentos geradores da energia do ódio. Então, muitas vezes nós estamos, através das nossas atitudes, dos nossos pensamentos, alimentando essas questões sociais tão vivas dentro da nossa sociedade, dentro da nossa cidade, dentro das escolas, dentro do nosso próprio lar. A agressividade, a indiferença, o descaso, o deixa para lá, né? Faz de conta que não estou nem vendo isso. Então, vamos repensar essa nossa postura. E a proposta do estudo de hoje, justamente, é para que nós possamos, diante desse estudo, nos situarmos com relação a essa questão. Também uma das características é não sente o desejo de evolução e de melhora. Então, Joana de Ângeles, como muitos estudiosos da doutrina espírita, fala sobre a preguiça moral. Né? As pessoas, a gente não gosta muito de usar essa palavra, mas ela existe. Né? É esse não desejo de evolução, de melhora, de crescimento. Porque tudo o que vai gerar mudança, que vai gerar inovação, que vai gerar o progresso, gera trabalho. Gera uma desacomodação. Então, nós temos que sair da nossa postura comodista, acomodada, e buscar nos embrenharmos no trabalho. E muitas vezes, nós nos recusamos a esse tipo de ação, de atitude. Então, também somos aqueles que estamos nessa consciência de sono, segundo Joana de Ângeles. Para que Jesus nos inspire
a pensarmos a respeito dessa questão, vamos estudar, vamos rever essa passagem de Jesus, a cura do enfermo no tanque de Betesda. A cura do enfermo no tanque de Betesda. Então vamos ler juntos. Depois dessas coisas, as falas em torno da passagem de Jesus sempre vêm assim, depois dessas coisas, porque Jesus nunca estava estagnado. Sempre havia um acontecimento, alguma ocorrência, alguma passagem, algum ensinamento de Jesus. Então, depois dessas coisas, havia uma festa dos judeus e Jesus subiu para Jerusalém. Há em Jerusalém, perto da porta das ovelhas, um tanque chamado em hebraico Betesda, que tem 5 pórticos, 5 grandes entradas. Nesses pórticos estava deitada uma multidão de enfermos, cegos, coxos e atrofiados, esperando que se movesse a água, porquanto um anjo descia em certo tempo, agitando-a, e o primeiro que entrava no tanque, uma vez agitada a água, era curado de qualquer enfermidade que tivesse. Estava ali um homem que se encontrava enfermo há 38 anos. Jesus, vendo-o deitado e sabendo que estava assim há muito tempo, lhe diz: queres tornar-te são? Respondeu-lhe o enfermo: Senhor, não tenho uma pessoa que me jogue no tanque quando a água for agitada. Enquanto eu estou indo, outro desce antes de mim. Disse-lhe Jesus: levanta-te, toma o teu catre e anda. O homem logo ficou são, tomou o seu catre e andava. E aquele dia era sábado. Assim diziam os judeus ao que fora curado. É sábado e não te é lícito tomar o teu catre. Ele lhes respondeu: aquele que me fez são disse: toma o teu catre e anda. Perguntaram-lhe: quem é o homem que disse: toma teu catre e anda? O que fora curado não sabia quem era, pois havendo uma turba naquele lugar, Jesus retirou-se. Depois dessas coisas, encontrando-o no templo, Jesus lhe disse: eis que te tornaste são. Não mais peques, para que não te suceda algo pior. O homem partiu e anunciou aos judeus que fora Jesus quem o fez são. E por causa disso, os judeus perseguiam Jesus, que fazia essas coisas no sábado. Então, por essa passagem, nós podemos notar alguma coisa interessante, né? Os ensinamentos de Jesus, as passagens de Jesus, muitas vezes, olhando assim, parece que são coisas bem simples, né? Era um tanque, onde, vez por outra, descia um anjo, agitava suas águas, e quem pulasse naquelas águas agitadas, primeiro, se curaria de qualquer mal, qualquer doença que tivesse. Ele era curado. Então, era natural que um local como esse se enchesse de pessoas, de doentes. E aqui diz, eram cegos, eram mancos, eram coxos, tudo que é tipo de pessoas doentes estavam lá. Em busca do quê? Imagina-se em busca da cura. E Jesus, olhando aquele homem que estava lá há 38 anos, lhe faz uma pergunta: queres te tornar são? E aí, muito diferente daquele cego de Jericó, né? Na passagem do cego de Jericó, o cego ficou lá,
sabia que quem era Jesus, sabia que Jesus ia passar ali por perto. E ele tinha certeza de que se ele encontrasse com Jesus, Jesus poderia curá-lo. E ele queria a cura. O que ele fazia? Ele gritava, ele bradava, né? Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Também era uma multidão de pessoas, mas quanto mais a multidão falava que ele se calasse, ele gritava mais alto ainda: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Ele tinha certeza de que, se Jesus o visse, Jesus o curaria. E ele queria muito a cura. No caso aqui do doente do poço, Jesus pergunta a ele: queres te tornar são? O que ele fala? Ele fala assim: olha, eu não tenho ninguém por mim. Parece a gente, né, diante de algum problema. Olha, ninguém faz nada por mim. Eu estou aqui doente, já tem 38 anos que eu estou aqui doente, mas ninguém faz nada por mim. Ninguém me ajuda a pular no poço. Quando as águas se agitam, eu estou indo, outros já estão na minha frente, pulam na água e eu perco a minha vez. O que isso demonstra? Demonstra muitas vezes que com a nossa consciência adormecida, muitas vezes nós estamos com aquele problema, estamos naquela situação, mas a acomodação nos convida. Olha, eu estou aqui já faz tempo, não adianta, não tem ninguém que faça por mim. Então, a gente transfere o nosso problema para o outro, como se a responsabilidade do nosso mal fosse do outro. E não buscamos a verdadeira razão daquele mal, daquela doença, daquela dor que nos assalta naquele momento. Então, ele vai se referir: olha, não tem ninguém que faça isso por mim. Jesus, sabendo dessa situação, conhecendo-o profundamente, mais do que ele pudesse imaginar. Então, Jesus nos conhece muito mais do que nós podemos imaginar. Mesmo assim, Jesus diz para ele assim: pegue o seu colchão, pegue a sua armação aí que você usa, levante-se e ande. Curou ele. Ele catou o catre dele, catou o seu colchão e saiu andando. Mas era sábado. E de acordo com as leis judaicas à época, o sábado era um dia santo. Um dia onde não se podia promover curas, onde não se podia trabalhar, onde não podia se fazer esforço de tipo nenhum. E os judeus, vendo que ele foi curado, estava carregando o seu catre, perguntam para ele: quem foi? Por que você está carregando o seu catre? Não sabe que hoje é proibido? Ele fala assim: mas aquele que me curou falou que eu me levantasse e carregasse o meu catre. Os judeus perguntam: mas quem foi que te curou? Ele não sabia. Ele não conhecia. Ele não sabia quem era Jesus. Então, nós podemos notar que ele também não estava sintonizado com os acontecimentos, com as ocorrências. O cego de Jericó só gritou e bradou por Jesus porque ele sabia quem era Jesus. Ele estava antenado ao seu tempo, sabia o que estava acontecendo, sabia das curas que Jesus promovia entre os doentes e os necessitados. Ele era cego, mas ele não era surdo. Portanto, ele ouvia, ele aprendia, ele usava de suas outras faculdades para que ficasse antenado, conhecesse exatamente o que estava ocorrendo ao seu redor. Mas esse não, no estado de acomodação, não sabia o que estava acontecendo. E muitas vezes nós mesmos
Não conhecemos profundamente os ensinamentos de Jesus, não sabemos, não conhecemos as obras básicas da doutrina espírita, não sabemos o que significa, o que representa o estudo sério, sistemático, persistente e perseverante em torno da doutrina espírita. Muitas vezes nós não sabemos. Nós não sabemos que o entendimento dos ensinamentos de Jesus cura as nossas mazelas, cura as nossas dores, nos traz saúde espiritual, nos traz força moral para que possamos resistir diante dos embates que a vida nos propõe, justamente para que fortaleçamos os nossos alicerces no bem, no caminho onde Jesus nos ensinou. Muitas vezes nós não sabemos. A gente quer ser curado, mas nós não queremos promover a cura dentro de nós. E Jesus mesmo disse, né? Onde está o mal, aí está a cura, aí está o remédio bem do ladinho do mal. E muitas vezes nós desconhecemos esse ensinamento de Jesus fundamental para nós, os espíritas, dessa nova era que há de surgir, mas que depende de nós, depende da nossa mudança interior, depende da nossa construção, do nosso fortalecimento, da nossa moral, da nossa ética, do nosso intelecto. Os ensinamentos, intelecto moral que nos propõe Joana de Ângeles. Então, esse doente não estava sintonizado. Mesmo assim, depois de algum tempo, Jesus o encontra ainda no templo. E Jesus vai até ele. Porque Jesus mesmo disse, eu não vim para os sãos, eu vim para os doentes, para os necessitados. Jesus, encontrando então o homem que foi curado, chega até ele e diz, agora que estás são, não peques mais para que coisa pior não ocorra. Vai lá, o aconselha ainda, né? Dá uma dica para que ele continue firme, são, para que males piores não venham a acontecer. E lá no templo ele fica sabendo, esse é Jesus. E ele vai lá e fala para os judeus, olha, foi Jesus que me curou. Foi ele que pediu para que eu carregasse o meu catre no dia de sábado. E após isso, inicia-se a perseguição a Jesus. Perseguição até a sua crucificação. Então, só para a gente ter uma ideia de como ele não estava sintonizado com nada do que estava acontecendo, não estava atento a quem era que havia curado. Então ele não tinha a menor noção, ou também pouco se importava o que pudesse vir a acontecer com aquele que havia promovido a sua cura. Então, nós já podemos perceber que esse estado de sono é o mais fácil de acontecer nas nossas vidas, na nossa existência. Mas como? Como então sair dessa consciência de sono e partir encaminhada ao nosso autodespertar? Como? De que maneira? De que forma? Propõe Joana de Ângeles através do autoconhecimento. É através do autoconhecimento, a chave para o nosso progresso individual. Buscar nos autoconhecer, buscar nos sintonizar quem nós somos. Quem nós somos, de onde viemos, para onde vamos, como nos sentimos, que tipos de sentimentos povoam a minha intimidade. Nos momentos mais graves, mais sérios das nossas vidas, qual é o primeiro sentimento que nos surge? Qual é o primeiro sentimento que nos vem à tona? Como nos sentimos? O que queremos? O que nós desejamos? O que é que nós queremos? O que é que nós desejamos? Porque Jesus pergunta para ele, queres te tornar são? Eu acho que ele não sabe se ele quer se tornar são, se ele não quer, se ele quer tirar aquele empecilho da vida dele. Muitas vezes, por um estado de acomodação, a gente não quer nem que mude, né? Tem uma pedra lá no sapato, mas a gente ajeita a pedra para cá, ajeita a pedra para lá, mas
tirar o sapato, tirar a pedra, vai dar muito trabalho, né? Vamos deixar assim mesmo. Então, o que é que nós realmente queremos? O que é que nós desejamos? E aí vem assim, então vamos fazer tudo aquilo que queremos, tudo aquilo que desejamos? Não, tem o ensinamento de Paulo, né, que diz assim, tudo eu posso, tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Então, sabermos o limite de que aquilo que eu quero realmente me convém, vai ser bom, que frutos me trarão a realização desse desejo, dessa minha vontade. Então, o que queremos, o que desejamos, qual a finalidade da nossa existência, por quê? Porque cada um de nós estamos neste corpo hoje, encarnados aqui nesse planeta, vivendo aqui em Fernandópolis, frequentando aqui o abrigo aos aflitos. Qual a finalidade da nossa existência? O porquê? Qual é a nossa tarefa? Qual é a nossa missão? Qual é o nosso compromisso existencial? Qual foi o planejamento que fizemos lá? O que é que trouxemos? Qual a lista de compromissos que nós trouxemos? Qual a tarefa de casa que nós trouxemos para realizar para quando de retorno? Então, qual a finalidade da nossa existência? Qual o objetivo a alcançar? O que é que nós vamos alcançar lá na frente? Por que fazer tudo isso? Para alcançar o quê? Então, através do estudo, do autoconhecimento, vamos abrir essa chave para que possamos nos evoluir, para que possamos progredir. E nós já vimos que não é uma coisa muito fácil, não é uma tarefa muito fácil, né? Então, como manter essa consciência desperta? A gente fala assim, sim, nós vamos pegar o livro da Joana de Ângeles, pegar a série psicológica dela, ler, estudar, tal. Tudo bem, olha, hoje na palestra nós vimos que nós precisamos nos autodespertar, sair do comodismo, buscar crescimento, evolução, progresso, crescimento, tal, pronto. Já estou nessa caminhada. Mas a gente sabe muito bem que não é assim, né? Fogo de palha, muitas vezes, apaga muito rapidinho, né? O entusiasmo, aquela motivação instantânea, agora sim eu vou seguir a Jesus, amanhã mesmo eu já sou uma outra pessoa, a gente sabe que não é assim que funciona. Nem conosco e nem na natureza não funciona desse jeito. O fruto só fica maduro no seu tempo. Né? Não adianta a gente olhar para o mamão verde hoje e querer que ele fique maduro amanhã. Ele tem o seu tempo, tem a sua trajetória para que ele fique maduro também. Então, como manter essa nossa consciência desperta? Há necessidade de planejamento, há necessidade de adoção de métodos para que a gente possa colocar em prática o nosso planejamento. E quem nos ensina, quem nos dá uma lição a respeito disso é Jesus. Uma noite antes da crucificação, ele se encontrava angustiado, triste. Havia tido a reunião, a conversa com seus discípulos mais próximos. E ele sentiu uma profunda necessidade de orar. Então, ele convida Pedro, João e Tiago para ir ao Getsêmani para orar. E ele deixa os seus apóstolos e se afasta um pouquinho para orar, para estar em sintonia com o alto, com o Pai, porque o momento havia chegado. Quando ele retorna, Pedro, João e Tiago estão adormecidos, eles dormem. E ele retorna várias vezes, vai orar, retornam e eles estão adormecidos. Será que eles estão com os olhos cerrados, dormindo ali, encostadinho na relva? Será que Jesus não falava da consciência de sono? Porque embora dedicados, embora prometessem a Jesus que estariam com ele até o fim, eles eram pessoas humanas, como nós.
com dificuldades, com fraquezas. Pedro havia prometido ao seu mestre querido que estaria com ele até o fim. Jesus diz: Pedro, antes que o galo cante, você vai me negar por 3 vezes. Pedro, aquele apóstolo dedicado, que daria a sua vida tranquilamente pelo seu mestre amado, antes que o galo cantasse, ele negou Jesus por 3 vezes. Então, Jesus nos propõe para que nos mantenhamos despertos, para que nos mantenhamos vigilantes. A observação, observar a nós mesmos, observar as nossas fraquezas, daquelas mais profundas, as nossas maiores dificuldades, porque é nelas que nós seremos provados. Observar, nos olhar com o olhar de quem quer realmente notar, perceber, olhar as nossas atitudes, ver os sentimentos que nos brotam ainda, não assim em momentos como agora, que nós estamos sintonizados com o alto, mas no momento da luta, da batalha, da dificuldade. Na hora da dor, do sofrimento, qual é o pensamento? Qual é o sentimento que brota do meu mais íntimo? Observar. Observar os momentos em que nós fraquejamos. Observar os momentos onde ainda nós não temos estrutura para realmente nos mantermos dignos, mantermos em vida. Como diz Emmanuel, vida são experiências dignas de imortalidade. Então, a nossa vida deve ser, se é que chamamos de vida mesmo, né? Se estamos vivos, despertos, deve ser o conjunto das experiências dignas de imortalidade. Porque experiências dignas da materialidade nós temos toda hora, todo momento. A busca do ganho, a busca do lucro, a busca da vantagem, a busca da tranquilidade, né? A busca do descanso merecido, que a gente diz ter direito, né? Então, experiências de materialidade nós temos. Agora, quanto de experiências dignas de imortalidade nós temos em nossas vidas? Conta-se que um sábio ia visitar um amigo. E esse amigo morava numa cidade pequenina, num vilarejo. E esse sábio pôs-se a caminhar para ir ao encontro desse amigo nesse vilarejo. Chegando próximo do vilarejo, normalmente nas pequenas cidades, a gente vê na estrada o cemitério. E lá esse sábio encontra o cemitério, como era uma vila muito pequena, não tinha muros, só tinham as lápides lá no cemitério, várias lápides. Em cada lápide estava escrito um nome e uma estava escrito 1 ano e meio. Em outra lápide, outro nome, 3 anos. Outra lápide, 2 anos e meio. Outra lápide, 6 anos. Ele ficou intrigado com aquilo, mas ele caminhou, encontrou seu amigo, conversaram, trocaram informações. E, num certo momento da conversa, ele diz assim: gostei muito da sua cidade. Ela é muito tranquila, mas eu notei uma coisa muito estranha. Aqui, na sua cidade, só morrem crianças. Aí um amigo disse: não, aqui morrem crianças, jovens, adultos, idosos,
morrem pessoas de todas as idades. E o sábio diz assim, mas eu vi lá nas lápides 1 ano e meio, 2 anos, 5 anos. Ele falou para o sábio, é que aqui, na nossa cidade, nós temos o costume de colocar o tempo de vida de cada pessoa. Então eram velhos, eram idosos, eram adultos, que tinham tido experiências dignas, segundo Emmanuel, de imortalidade por 2 anos. Viveram 80, 90 anos, 100 anos. No entanto, tinham experiências dignas de imortalidade apenas 2 anos e meio, 5 anos, 3 anos. Então perguntemos a nós mesmos, quantos anos, quantos dias das nossas existências nós podemos nos recordar de experiências dignas de imortalidade que nós dignamente vivenciamos? Porque a cada um de nós, Deus ofertou o nosso dia, o nosso presente, como um presente divino, para que vivêssemos dignamente experiências de imortalidade. Então, observar as nossas ações, as nossas atitudes, os nossos pensamentos. Mais do que observar, vigiar. Vigiar significa dar um direcionamento para as nossas fraquezas, para os momentos de fraqueza, aqueles momentos que nós sabemos que ainda não temos condições, para que possamos dar um direcionamento, onde vamos buscar recursos para nos fortalecermos, para adquirirmos fortaleza moral, para atravessarmos dias difíceis, momentos difíceis, de que todos nós já vivenciamos ou ainda vamos vivenciar. E orar. Estarmos em oração. Em todos os momentos estarmos conectados com o pensamento divino, para que o Pai, através dos bons espíritos, através dos nossos anjos de guarda, que são os nossos espíritos protetores, que nos acompanham, que nos orientam, que nos inspiram bons pensamentos e boas decisões, que possamos ouvi-los. Quando estamos conectados, conseguimos ouvir, através das nossas mentes, através dos nossos corações, esses conselhos abençoados, para que possamos trilhar um caminho digno, aproveitar de maneira digna o presente que nos foi dado pelo nosso Pai. Que Jesus nos fortaleça nessa caminhada e que possamos nos fortalecer a cada dia que passa e vivermos dignamente, mesmo no nosso trabalho, mesmo nas nossas ações do cotidiano, do nosso comércio, do nosso trabalho profissional, são negócios espirituais, segundo Emmanuel. Não tem nenhum negócio que devemos fazer buscando somente a materialidade. Estou agora na minha atividade profissional, deixa a religião de lado. A religião, aquela que nos religa ao Criador, deve estar permanente conosco. Mesmo nas nossas transações materiais, são negócios espirituais que estamos realizando. E é para isso que nós estamos aqui. Que Jesus nos fortaleça. Que a casa espírita seja este farol abençoado, a nos clarear as nossas mentes, os nossos corações, e que Jesus seja aquele que estará conosco em todos os nossos momentos, se assim nós o permitirmos. E que Ele nos abençoe hoje e sempre.
Então, nós vamos convidar os companheiros, os passistas, para que se posicionem para o passe, distribuindo igualmente pelas laterais, o fundo do salão, e a Dirce irá proferir a prece durante o passe. Querido Jesus, mais uma vez, aqui, neste lar abençoado, nesta escola de almas, aqui nos reencontramos novamente, aqueles de nós que já te buscamos há muito. Estamos aqui, Senhor, mais uma vez, agradecidos que estamos pelas dádivas recebidas em todos os momentos. Agradecidos, Jesus, pelo teu amor incondicional a todos que ainda erramos, que ainda nos equivocamos. Mais uma vez, Mestre, te pedimos a tua presença amiga através dos bons espíritos, para que possamos receber lá do alto o passe espiritual, as energias curadoras para o nosso espírito, para as nossas almas, para os nossos corações ainda em dor, pela nossa própria incompreensão, pela nossa fragilidade, e muitas vezes por não buscarmos com vontade, com seriedade, os teus ensinamentos de paz e de luz, que nos trazem o medicamento para curarmos as nossas dores mais íntimas, para nos fortalecer para os embates de todos os momentos. Que a tua presença amiga, Mestre Jesus, seja conosco hoje e sempre, em nossos lares, em todos os momentos, que possamos sentir-te, Jesus, ao nosso lado, a caminhar conosco através das almas benfeitoras que colocas no nosso caminho em todos os momentos. Envolva, Jesus, este lar abençoado, que todos que aqui trabalham recebam lá do alto a tua luz de amparo, de amor, de serenidade e de harmonia hoje e sempre. Que assim seja, em teu nome, Jesus. Dirce, nossa imensa gratidão, viu, por essa presença maravilhosa de vocês, dessa palestra que nos trouxe, né, essas lembranças felizes do Evangelho, da doutrina espírita. Certeza que nós ficamos muito saciados, né, nesta noite. E nós vamos pedir, então, todos vocês receberam a mensagem, né? Tem um númerozinho. Como sempre, nós estamos sorteando às segundas-feiras 2 gostosuras da nossa padaria. Então, a Dirce vai falar 2 números. Quem tiver na mensagem. 21. Olha. Entregue a ele, Dirce, por favor. Olha o Rogério ganhando uma beleza. Meia 5.
65? Não tem? Não? Não, 65, não? 65, não. Então, acho que 65 deve ter doado 32. Ah, nosso companheiro Roberto. 32 tem. Então, que nós tenhamos, né, uma semana de muita paz, muita luz. Vamos lá para a nossa água fluidificada, lá no nosso jardim. Quem quiser pegar os medicamentos, a pomadinha, está lá ao alcance de todos. Muita paz.